Soro e vacina. Eu sei que vocês já devem saber um pouquinho da diferença, já devem saber da diferença de soro e vacina, mas vamos falar mais um pouquinho porque é um tema que está muito em alta aí, que é a vacina do novo coronavírus, e deve aparecer mais coisa aí falando sobre isso, só para a gente poder entender melhor o que é uma vacina. Tá? Então os dois, tanto o soro quanto a vacina, são agentes imunizadores. Então está relacionado com o sistema imunológico, com as células de defesa do nosso corpo. Só que são utilizados em ocasiões diferentes. Os dois são produzidos a partir de organismos vivos, portanto são chamados de imunobiológicos, né? Oi, Larissa. As vacinas, então, elas vão estimular o nosso corpo a produzir anticorpo, tá? Então, a vacina, ela não contém anticorpo, tá? Ela contém agentes que vão estimular nosso corpo a produzir células imunológicas, células imunológicas não, células de memória, vão produzir células de memória para poder combater os agentes futuramente. Então, elas vão ser produzidas a partir de antígenos atenuados ou inativados. O que são os antígenos? Os antígenos é qualquer corpo estranho que entra no nosso corpo e estimula uma resposta imunológica, que causa alguma doença que nosso corpo tem que combater, né? Então, o vírus é um antígeno, a bactéria um antígeno, o protozoário é um antígeno, né? Qualquer coisa que vai estimular essa resposta imunológica. Então, se você pegar um vírus, por exemplo, e pegar ele atenuado, você tirar do vírus o que ele causa, né, inativado, no caso, tirar dele o que causa doença e injetar no nosso corpo, o nosso corpo vai produzir uma resposta imunológica contra aquele vírus. Depois, futuramente, quando a gente entrar em contato com esse mesmo vírus de novo, o nosso corpo já vai ter uma memória imunológica para aquele vírus. Então a resposta vai ser muito mais rápida e muitas vezes não causa nem os sintomas daquele vírus. Tá? E o que é esse vírus inativado? Às vezes é só o capsídeo do vírus, né? Às vezes, se for uma bactéria, é só uma proteína ali que está na parede da bactéria que que faz o nosso corpo gerar uma resposta, uma memória para aquela determinada bactéria, né? Enfim, igual dessa vacina do coronavírus, eu vou falar para vocês mais para frente, mas pegou uma sequência do DNA desse vírus, do coronavírus, e fez a vacina a partir dessa sequência de DNA. Então é uma sequência específica para aquele vírus do coronavírus. Então aquilo ali gera uma resposta imunológica contra aquilo ali e o nosso corpo cria uma memória. E essa memória ela é para sempre. Então, quando a pessoa tiver contato futuramente com o coronavírus, já vai ter aquelas células já memorizadas. Então, a resposta imunológica ela é muito rápida, muitas vezes não deixa nem ter os sintomas daquela determinada doença. Enfim, as vacinas são usadas para prevenção de virose e doença bacteriana. Então, as vacinas elas são usadas antes da pessoa ter a doença, tá? Porque depois que ela já tem... Oi? Não é, eu pensei que era só doenças virais, bacterianas também? Também. Ah, tá. Também. Então, elas são utilizadas na prevenção de doenças. Porque depois que a pessoa já tem contato com a doença, com aquele determinado antígeno, aí ele já criou a resposta imunológica, né? E o soro, gente, ele não promove a produção de anticorpo. O soro já é o próprio anticorpo, tá? Então, quando você toma o soro, você já está tomando o anticorpo para aquela determinada situação. É utilizado principalmente quando tem envenenamento, né, por peçonha de serpente, de aranha, e não dá tempo de esperar o corpo produzir um anticorpo, né? Porque às vezes você é picado por uma serpente, por exemplo, e ela tem uma ação neurológica, vai lá para o neurônio, ou então causa sangramento, né? É uma peçonha, um veneno hemorrágico,
Então não dá tempo de esperar o corpo produzir um anticorpo para aquela toxina, né? Então você já vai lá no hospital e você já toma o soro. Então ele não é preventivo, né? Ele é depois que acontece. São inoculados anticorpos previamente produzidos em outro organismo. Esse soro, ele é produzido geralmente em animais grandes, geralmente é em cavalo, tá? Então o que acontece? Você injeta o antígeno nesse cavalo, então se você quer produzir um anticorpo contra o veneno da jararaca, por exemplo, você pega esse veneno e você vai inoculando, lógico que aos poucos, esse veneno nesse cavalo, e ele vai produzindo os anticorpos contra aquele veneno. Depois você tira, né, os anticorpos são produzidos aí pelo cavalo, depois você tira o sangue desse cavalo, você faz sangrias, né, desse cavalo, e depois você separa o que é plasma, né? Você separa células vermelhas das células brancas, né? Então as células brancas vão ser onde vão estar os anticorpos, você produz o soro a partir dos anticorpos extraídos desse cavalo. Então, iPhone de José Pedro entrou na sala de espera. Então, observe o quadro a seguir com as principais diferenças entre soro e vacina. Então, a vacina ela é utilizada na prevenção, já o soro é utilizado na cura. A vacina vai conter o antígeno inativado ou atenuado e o soro vão produzir anticorpos previamente produzidos em outro organismo. A vacina, então, é uma imunização ativa, né, vai produzir os anticorpos ali, e o soro, uma imunização passiva. Falar um pouquinho, já que a gente já está falando de vacina, vamos falar de história também. Já caiu uma questão dessa no Enem, se não me engano. Vou até mostrar a questão para vocês depois, que fala da revolta da vacina. Então a revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacina anti-varíola, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. Então o presidente era Rodrigues Alves, né? Presidente não, prefeito, né? Do Rio, não sei. Tinha algum presidente que chamava Rodrigues Alves? Acho que não, acho que era prefeito, né? Em 1902, nas ruas cheias de lixo. Ratos e mosquitos espalhavam doenças, entre elas a varíola, peste bubônica e febre amarela. Então as ruas do Rio, gente, para quem conhece aquele centro do Rio ali, Lapa, né? Então ali era o centro de tudo no Rio. Então as ruas muito estreitinhas causavam muita doença, tinha muito lixo, né? Muito rato, então causava muita doença, muito tipo de doença. Então Oswaldo Cruz, que era diretor da saúde, iniciou obras para combater a doença. Nisso ele teve que ampliar as ruas e tirar as pessoas das casas dela, porque tinha que demolir rua e tudo. E aí começou o surgimento de favela no Rio, né? Para começar. Porque aí na hora que eles começaram a demolir as casas e tirar as pessoas das casas, colocaram as pessoas lá, já foi mandando para o morro, já as pessoas lá na situação de pobreza. Aí eles começaram a dar uma recompensa para cada rato que a pessoa capturasse no Rio, né? Porque muita doença era transmitida por rato, né? E eles começaram a dar recompensa. O que as pessoas começaram a fazer? Começaram a criar rato em casa para poder pegar dinheiro. Aumentou a população de rato no Rio de Janeiro. Aí Oswaldo Cruz, ele implementou que era obrigatório tomar vacina. As pessoas já estavam revoltadas com o governo, né, que estava na pobreza, não queria tomar vacina, aí não queria tomar vacina. Também não explicava para que tinha que tomar vacina, só simplesmente entrava na casa da pessoa, queria levantar a blusa da pessoa, mostrar o braço e enfiar a vacina obrigatória nas pessoas, e isso causou uma revolta. As pessoas não queriam de jeito nenhum tomar vacina, e tinha uma lei que era obrigatório e tiveram que mudar a lei, passar até ser facultativo, né? A pessoa tomar vacina se ela quisesse. Então foi uma grande revolta que teve no Rio de Janeiro aí em 1904 contra essa vacina, por causa do número de doenças aí que estavam sendo transmitidas. E hoje em dia a gente tem também muito grande aí, né? Agora até parou de falar um pouco, o movimento anti-vacina. Aqui o artigo
abril de 2019, mas poderia ser de 2020, porque tem aí vários movimentos anti-vacina, né? A gente vê aí na rede social que não tem, na minha cabeça, não tem fundamento, né? Movimento anti-vacina é uma das 10 ameaças para a saúde mundial. Nova pesquisa publicada pela revista Vaccine descobriu que o conteúdo anti-vax no Facebook agora adota crenças genuínas, incluindo a ideia de que a poliomielite não existe. Então, várias doenças são controladas, né? Várias foram até erradicadas, deixaram de existir por conta de vacinação. E hoje em dia vem esse movimento anti-vacina, muitas vezes ou religioso ou por, né, sei lá por quê. Recentemente, o movimento anti-vacinação foi incluído pela Organização Mundial de Saúde em seu relatório sobre os 10 maiores riscos da saúde global. De acordo com a organização, os movimentos anti-vacina são tão perigosos quanto o vírus que aparecem nessa lista, porque ameaçam reverter o progresso alcançado no combate a doenças evitáveis por vacinação, como sarampo e a poliomielite. Ainda segundo a OMS, as razões pelas quais as pessoas escolhem não se vacinar são complexas, e incluem a falta de confiança, complacência e dificuldades no acesso a elas. Há também aqueles que alegam motivos religiosos para não vacinar seus filhos. A vacinação é uma das formas mais eficientes em termos de custo para evitar doenças. Ela atualmente evita 2 a 3 milhões de mortes por ano e outro 1,5 milhão poderia ser evitado se a cobertura vacinal fosse melhorada no mundo, afirma a OMS. Vocês já viram isso, gente, esse movimento anti-vacina e falar disso na televisão, na rede social? Já. É complicado, né? Entretanto, os movimentos anti-vacina vêm crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil, que sempre foi exemplo internacional. Segundo dados do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos, a meta de ter 95% da população-alvo vacina não foi alcançada. Vacinas importantes como a tetraviral, que previne sarampo, cachumba, rubéola e varicela, teve menor índice de cobertura, cerca de 70%, né? De acordo com especialistas de saúde pública, se a vacinação da população brasileira fosse adequada, um novo surto de sarampo não se estabeleceria no país, né? Segundo o Ministério da Saúde, anualmente são aplicados cerca de 300 milhões de doses de 25 diferentes tipos de vacinas, em 36 mil postos de saúde espalhados por todo o Brasil. Ou seja, não falta vacina gratuita e nem acesso a elas, né? A gente acha que... a gente vê o Brasil muitas vezes como um país pobre, né? Vai para os Estados Unidos porque lá comprar roupa, comprar isso, que iPhone é barato, que não sei o que é barato, mas o sistema de saúde no Brasil pode ter certeza, gente, que funciona muito melhor do que lá, sabe? O SUS criado no Brasil, esse acesso que as pessoas têm à saúde de graça, às vezes pode não ser muito eficiente, mas igual lá nos Estados Unidos, o preço que você paga por saúde é muito caro. E a nova vacina agora que está sendo produzida, né, para o novo coronavírus foi criada nos Estados Unidos, está em teste para o novo coronavírus, está na fase 1, passou da fase 1, né? É uma vacina que ela chama mRNA 1273, né? RNA mensageiro 1273, traz um trecho do código genético do vírus. Então é um vírus de RNA e traz esse código, esse pedacinho de RNA aí que chama mRNA 1273. Esse trecho do RNA é injetado na pessoa sem capacidade de causar sintomas ou doenças, mas estimula a produção de células de defesa, né? Então a pessoa pegou um trechinho desse RNA do vírus, desse trecho genético do vírus, do coronavírus, e injeta na pessoa. A pessoa começa a produzir anticorpos e produz células de memória para aquele trecho de RNA. Depois, quando o vírus entra no corpo, que o nosso corpo vê que ele tem esse trecho, né, o nosso corpo já tem células de defesa, células de memória, e já vai atacar aquilo ali antes que a infecção comece a ficar grave, desenvolver sintoma, né, da síndrome respiratória, antes de avançar, né? O teste foi feito primeiramente com 8 pessoas, ok, já deu certo, em fase 1. Agora,
Eu acho que vai para a segunda fase, que eu acho que vai testar com 800 pessoas, se não me engano, 700 pessoas, e eu acho que vai assim até agosto, se não me engano, né? A gente ainda está em maio, então eu acho que ainda tem um tempinho aí. Esses dados provisórios da fase 1, embora iniciais, demonstram que a vacinação com o mRNA 1273 provoca uma resposta imune da magnitude causada pela infecção natural, disse o Dr. Tal Zaks, diretor médico da Moderna. Moderna eu acho que é o laboratório que criou essa vacina. Esses dados confirmam nossa crença de que o mRNA 1273 tem potencial para prevenir a doença do Covid-19 e aumento da nossa capacidade de selecionar uma dose para estudos cruciais. Beleza, gente? Sim. Gente,